Queridos irmãos, eu vos saúdo mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 1, diz assim: finalmente, irmão, vós rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convemos andar e agradar a Deus, assim andais para que possa progredir cada vez mais. Porque vós sabeis que o mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. E o verso 3 diz: porque está a vontade de Deus a vossa santificação, que vós obtenha da prostituição que cada um de vós saiba possuir o seu corpo. Amém? Fase de Deus. Paulo, ele escreve para a igreja tessalonicense, exaltando aquela igreja, ensinando a andar no caminho do Senhor Jesus. No começo, nós vemos Paulo dizendo que, fazendo uma pergunta, como nós devemos andar. Às vezes, o que nós temos visto de pessoa andando de qualquer maneira, servindo a Deus de qualquer maneira, mas o que Deus ele tem falado contigo através dessa palavra. Nós devemos andar no caminho do Senhor para que nós podemos progredir espiritualmente. E Paulo ele continua dizendo que nós somos chamados para a santificação. E a palavra santificação, amados irmãos, significa alguém separado para Deus, o escolhido de Deus. Quando nós somos escolhidos de Deus, nós somos diferentes, falamos diferente, vestimos diferente, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A igreja precisa ser diferente. 1 Pedro capítulo 1, do verso 2 até o 9, ele disse: seja santo, como eu também sou santo. A palavra santo, irmão, ela nos ensina a ser separado para Cristo. Também nós vemos que Hebreus capítulo 12, no verso 14, o escritor hebreu diz que sem a santificação ao qual ninguém verá o Senhor. É uma das qualidades, é uma característica de alguém que é salvo, que carrega a presença e o Espírito de Deus. Santificação, Romanos 12, capítulo 2, diz: não conformei com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do Espírito Santo. Alguém que já foi transformado na sua mente, ele sabe a maneira que deve andar. Não precisa de alguém colocar uma régua para ele poder seguir. Ele já foi liberto pela palavra, a sua mente já foi transformada e ele sabe que precisa progredir no reino de Deus. O provérbio diz que há caminho que parece bom, mas no final é amargo. Então, amado, o que Paulo está nos ensinando é que nós podemos andar verdadeiramente na presença do nosso Senhor Jesus, para que nós podemos progredir no reino do céu. 1 Coríntios, verso 6, 19 diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Por isso que eu falo, o nosso corpo foi comprado com sangue de cruz. Não foi comprado com ouro, com prata, não foi comprado com as coisas desse mundo, mas com sangue do Cordeiro. Quando nós reconhecemos que nós não somos mais nós fomos comprados na cruz, esse corpo já não me pertence mais, pertence a Deus. Eu tenho que viver para Cristo Jesus, morrer para esse mundo não tem nada para te oferecer. Esse mundo, nós vemos tantas violências, pessoa maldosa, invejosa, orgulhoso, pessoa
e se acham melhores do que os outros, mas nós que somos chamados para ser diferentes, sabemos que estamos aqui apenas de passagem. No momento, Deus vem buscar a tua igreja. Seja santo, seja alguém separado para Deus, seja alguém como aquelas 5 prudentes que estava esperando a noiva. E quando ele chegou, ela subiu. Então nós estamos diante de uma palavra, santificação, chamado para ser diferente nessa terra. Uma terra a qual nós temos visto uma terra de maldade, uma terra que sem pudor, sem respeito do nosso Deus, um povo que tem desprezado os ensinamentos do Senhor Jesus, ao qual Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz, e hoje muito tem desprezado, tem zombado das coisas de Deus, mas a própria palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele também colherá. Então Paulo ensina, portanto, que despreza isso, não despreza aos homens, capítulo 8, mas despreza-se a Deus. Quando nós desprezamos, amados irmãos, tudo isso, nós estamos desprezando o pastor, a liderança, nós estamos desprezando a Deus. Foi Ele que está nos ensinando através da tua santa palavra. Então, obedeça a palavra do Senhor Jesus. Deus é santo. E lá no céu, precisamos se santificar para que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Queridos, eu vos agradeço pela oportunidade de você estar nesse momento. Quero orar por sua vida. Pai celestial, bondoso Deus, eu entrego, Pai, essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, Senhor. Restaura, separa ele, Pai. Deus, dá força para ele vencer esse pecado. Dá força a ela, Pai, para voltar para a tua presença, Senhor Jesus, porque ele é o escolhido do Senhor Jesus. Deus, nós pedimos, Pai, força, que a tua presença nunca falte, Senhor, dessa pessoa. Deus, dá força para você nessa noite e nessa tarde que você me ouve. Deus está te renovando as tuas forças. Meus irmãos, não desanima. O Espírito do Senhor Jesus. Jesus disse que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas o Espírito Santo está aí para te ajudar, para nos ajudar. Receba essa palavra. Tenha bom ânimo, volte para a presença do Senhor Jesus. Esqueça esse mundo. Esse mundo, ele oferece prazeres momentâneos, passageiros, mas a presença de Deus não. Todos os dias nós estamos alegres porque temos o Espírito de Deus. Jesus te ama e nós te amamos em Cristo Jesus.